E nós podemos dividir a história, então, em 9 pontos, 9 períodos, assim, né? Do que seria a fundação da própria cultura, né? Que não tem data, as culturas não têm data de fundação, mas é o surgimento de algo diferente, até o século VIII, onde nós começamos a ter muito mais evidências arqueológicas e inclusive escritas. Depois disso, do século VIII até o início das guerras médicas, certo? Das guerras contra os persas. Depois, temos que, é um capítulo totalmente à parte, falarmos das guerras médicas. Nós vamos dedicar uma aula exclusiva para darmos orientações sobre o estudo das guerras médicas. Depois do fim das guerras contra os persas até a guerra do Peloponeso, é uma guerra muito mais interna e de importância crucial. Temos que daí parar e falar da guerra do Peloponeso especificamente. Alguém poderia perguntar, bom, mas não seria bom ter falado então um pouco mais sobre as guerras púnicas, sendo que elas só foram citadas nas aulas de humanidades, né? É muito mais fácil de entender as guerras púnicas do que entender a guerra do Peloponeso ou a guerra contra os persas, né? E os episódios mais decisivos devem ser mencionados. E da guerra do Peloponeso até a luta contra Filipe da Macedônia, certo? E nós vamos precisar parar em Filipe da Macedônia, vamos precisar parar uma aula para isso, uma aula para Alexandre o Grande e depois terminamos com uma aula sobre a divisão do Império e o helenismo, certo? Onde nós já não conseguimos mais enxergar unidade política grega, certo? Essa divisão, ao mesmo tempo que aí nós temos o apogeu digamos assim, o apogeu não é? O apogeu nós temos no período clássico, mas temos um momento em que a Grécia é realmente a vencedora da cultura no Mediterrâneo, certo? E quando nós falarmos de cultura, de alta cultura, em qualquer um dos campos das ciências, das artes, nós estaremos olhando para a Grécia. Isso que nós chamamos de helenismo. Muito bem. Indo propriamente para o tema desta aula, nós precisamos falar sobre, então, aquilo que é a Grécia de Homero, certo? E o que é o chamado Idade das Trevas gregas, certo? Porque é um período do século XII até o século VIII a.C., onde nós temos muito poucas evidências de qualquer tipo, certo? Evidências arqueológicas, escritas e tudo isso, e é muito difícil precisar o que realmente aconteceu aí. Então é chamado assim de Idade Média da Grécia, Idade das Trevas da Grécia, pela historiografia mais comum, não é? Então, procurando por esse período, normalmente são esses os adjetivos que são usados. Nós temos no mito né, nós já nos referimos aqui na primeira aula, no mito de Europa, algo que depois é confirmado pela arqueologia, que é a dependência da cultura grega toda à cultura cretense, né? Nós temos como o que é de mais antigo e mais influente na história da cultura grega a ilha de Creta e todos os mitos relacionados ao rei Minos. Então, estudar esses mitos pode nos dar uma boa base para entender quase tudo o que vem depois e o porquê. Nós sabemos que as civilizações do Egito e da Mesopotâmia são muito mais antigas do que as da Grécia, não é? E o contato é bastante presente, é bastante fácil de se verificar o contato que existe entre Creta e o Egito, contato comercial. E a partir de então, a formação de uma sociedade palaciana na ilha de Creta, não é? Então nós temos
cidades, poderíamos chamar de cidades e por isso de civilização, onde o palácio é o centro do poder econômico, político, religioso, né? E por ser justamente não somente a residência de um chefe, mas uma espécie de depósito de almoxerifado, certo? De celeiro e tudo isso. Esses palácios são lugares de armazenamento, principalmente de grãos e de azeite e de outros víveres, não é? Mas armazenamento de comida. E por serem, então, locais onde, ao redor dos quais a economia gira, é ali que nós temos todas as evidências da arte cretense, todas as evidências da escrita, não é? Com a chamada Linear B, que foi decifrada há muito pouco tempo e que consta somente, né? Nós vemos que é grego, sim, é um grego, é um proto-grego, é uma língua indo-europeia, e que é uma língua escrita de uma forma bastante diferente, com sílabas, certo? Nós não temos ainda alfabeto, os fenícios ainda não haviam desenvolvido e ensinado isso a todo o Mediterrâneo, certo? Essa coisa de escrever fonemas com um signo só. E nós temos ali sílabas que são grafadas, certo? A fim de representar as palavras. Mas tudo que está escrito nessas tabuinhas em Linear B são coisas, tipo livro caixa, não é? Nós diríamos hoje assim, olha, no dia tal tem tanto de trigo, certo? Vendemos para o fulano tanto, né? Compramos não sei o que, estamos devendo. Livro caixa, simplesmente, né, a escrita, o que nós temos de mais antigo escrito em língua grega é essa Linear B. E que não foi, não é, traduzido e escrito depois com o alfabeto grego. Não é um texto de grande importância, uma coisa muito precisa ali para registrar, não é? E o que já demonstra também uma complexidade na administração pública e na economia, né? No momento que eu tenho que fazer registros desse tipo, a coisa, né, se demonstra que já existe um sistema econômico e político e administrativo, né, bastante complexo. Diferente dos registros que nós temos, por exemplo, na Mesopotâmia, já muito anteriores a esse, que são já registros astronômicos, geográficos, enfim, divisão de terras e tudo isso, né? Ou no Egito nós temos registros religiosos de forma escrita, certo? Nós temos registros de genealogias, história, poesia, sabedoria e tudo isso, né? Em Creta nós só temos essa coisa mais imediata, assim, que é a escrita ali do livro caixa.